dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas eu os tenho gravado cerca de 3h30, 4 da manhã. São 4 horas da manhã. Por que esse horário? Porque foi o único horário que eu encontrei, que eu tinha na minha agenda, que era um horário que eu estava dormindo, mas depois que eu comecei a sentir no coração de transbordar com vocês o conteúdo do livro Geração de Homens Fracos e dos outros livros que nós estudaremos aqui, do pastor Eurípides Mendes, depois que eu senti isso no coração, eu tive que arrumar um horário. Eu treino às 5 da manhã na academia, eu acordava 4h30, tomava um banho e já ia treinar. O que eu estou fazendo? Estou acordando mais cedo, 3h30, para ler esse livro aqui, para a gente aprender juntos, porque eu acho que vai valer a pena. Embora muita gente não pesquise sobre esse tema, eu tenho certeza que quem achar e assistir até o final, cada capítulo vai ser muito transformado e muito impactado. E é por isso que às vezes vocês vão me ver com essas roupas esquisitas aqui, tá? Porque eu tô já com a roupa de ir para academia treinar, beleza? E o capítulo que a gente vai ler hoje é Homem ou Macho? Nenhum homem fica menos homem por demonstrar suas fraquezas. Eurípides Mendes. Vamos começar? Tenho repetido exaustivamente aos homens: precisamos abandonar a condição passiva em que estamos mergulhados. Nós homens temos uma tendência natural à promiscuidade, à imoralidade e à passividade. O homem tem uma tendência a ser mais superficial e indiferente às necessidades da sua casa, a empurrar com a barriga, como se costuma dizer, a não assumir responsabilidades, nem tomar decisões que precisam ser tomadas. Tem uma coisa que eu aprendi, que eu falo muito agora, que é fazer o que precisa ser feito. Meninos e crianças, elas fazem o que gostam. Homens fazem o que precisa ser feito. Nem tudo que a gente faz é o que a gente gosta. Mas, se precisar ser feito, a gente tem que simplesmente ir lá e fazer. É como se fosse uma guerra, entendeu? Ninguém gosta de ir para a guerra e arriscar a própria vida. Mas se tiver guerra, não vai ter jeito, vai ter que ser feito. Vivemos um tempo no qual a maioria dos homens sai da infância e chega à velhice sem conhecer o que realmente significa masculinidade. É difícil reconhecer isso, mas somos uma geração em que crianças estão entrando na velhice sem entender o que é ser homem. E é por isso, gente, que eu procuro demais ensinar isso para os meus filhos. Um tem 7, o outro tem 10 anos. São 2 rapazes. E eu leio esse livro e o livro de hombridade todo dia para eles. E alterno também com leituras da Bíblia. Antes de dormir, a gente sempre faz essa leitura, comenta, explica, ensina o que é ser homem. Que eu não estou criando meninos, eu estou criando homens. É isso que eu quero que eles se tornem. O fato é que todo menino nasce macho, mas poucos se tornam homens. É muito forte essa frase. Quando Davi era avançado em idade, ele chamou seu filho Salomão e lhe disse: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. 1 Reis 2:2. Se observarmos a história de Salomão, foi justamente esse seu maior problema. Salomão foi um macho exemplar. Ele teve 700 esposas e 300 concubinas. Ele as amou mais do que ao próprio Deus. Daí corromper-se em adoração aos deuses de suas mulheres, muitas das quais estrangeiras. Em uma história com um final diferente da do seu pai, Salomão, homem com sabedoria e riqueza sem iguais, terminou seus dias deprimido e frustrado por lhe faltar o temor a Deus. A gente vê muito isso no livro de Eclesiásticos, né? A tristeza dele, a depressão dele no final da vida. Salomão foi um homem que conheceu a vontade de Deus para a sua vida. As Escrituras nos relatam que Salomão amou a Deus, mas também nos mostram que ele amou mais ainda seus cavalos e suas mulheres. 2 Crônicas 9:28, Cânticos 1:9. A ponto de sacrificar aos deuses de muitas delas, incluindo nessa lista Moloque,
cujo sacrifício era de crianças. Pesado, né? O fato é que o temor do Senhor é o princípio de tudo. Onde abundou sabedoria, faltou temor. David Wilkerson tem um sermão em que compara a igreja de Salomão à igreja de Davi. Salomão, esse homem rico, abastado, com roupas e palácios maravilhosos, mas sem uma gota de temor ao Senhor. Davi, um homem que errou, mas que foi segundo o coração de Deus, porque se quebrantava em sua presença, quando reconhecia suas falhas, que não foram poucas. Machos até os animais são. Homens, entretanto, só é capaz de ser quem é filho de Deus. Só um filho de Deus consegue ir além da sua condição de macho para se tornar homem. Talvez seja por isso que Jesus é chamado Filho do Homem. Jesus é o homem em quem precisamos nos espelhar. Ele nunca fugiu das suas responsabilidades, nunca agiu de forma passiva. Quando falo do enfraquecimento do homem, refiro-me a vários aspectos, mas um muito importante é a passividade. Existe hoje instaurada em nossa cultura uma fraqueza moral e uma meninice generalizadas. Vemos muitos homens infantilizados, emocionalmente imaturos, com mentes de crianças em corpos de adultos. E sair dessa condição de imaturidade passa por um posicionamento necessário na vida de todos nós. Ou decidimos abandonar a meninice e tratar de coisas que vão nos fortalecer, ou permaneceremos enfraquecidos e marginalizados para sempre. Quando uso a palavra marginalizado, refiro-me a esse homem que vive às margens da vida familiar, às margens da vida espiritual. Ele vive às margens da vida da igreja, não mergulha, não assume uma posição de liderança, de governo segundo Cristo. Ele não assume essa posição de homem que realmente entende que a autoridade que Deus deu para ele é uma autoridade para exercer governos sobre a sociedade, governos sobre a sua própria família, governos sobre as pessoas que Deus lhe confiou para assumir responsabilidade espiritual. É muito forte o papel do homem na sociedade, gente. Vocês veem, é um papel de governo, é um papel de direção, é um papel de cabeça. O governo segundo Cristo é a autoridade de servir. Esse significado aqui de governo que ele traz no livro é incrível. Servir sua família, servir sua esposa, seus amigos, sua igreja e a sociedade. A maior autoridade que um homem pode exercer na vida é a autoridade em servir. O conceito de governo segundo Cristo é o conceito da bacia e da toalha. A liderança, segundo Jesus, que tinha como perspectiva uma liderança servil, todo homem que entende a essência do Evangelho de Cristo carrega esse valor dentro de si. Que valor? Minha missão é servir. Maridos, o texto bíblico, né? Abre aspas. Maridos, ame cada um sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mais santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Muitos homens se esqueceram de que os maridos representam para as esposas a figura de Cristo. Isso significa que servir é o principal fruto do amor, do acolhimento profundo e dos pequenos gestos que se escondem na rotina do casamento, pois o marido é aquele que cuida da esposa. Isso aqui é muito importante, gente. A gente vai perdendo esses pequenos gestos com o longo do tempo. A gente deixa de abrir a porta do carro, de carregar a bolsa da esposa, deixa de comprar um presente em uma data que não é data comemorativa. E aí vai ficando convivendo como se estivesse vivendo com uma amiga, com uma pessoa ali
que você só conhece, e não como uma pessoa que você ama e quer honrar e demonstrar esse amor. Porque quem ama coloca a pessoa numa posição de destaque na vida dele. O nome disso é honra. E essa honra servil, né, é o que vai quebrantar o coração das nossas esposas. Porque a mulher, ela só revela aquilo que nós estamos fazendo com ela. Se a sua mulher hoje é uma mulher extremamente estressada, cara, pode ter certeza, se ela não era assim, foi piorando com o tempo, pode ter certeza que quem tem que mudar é você. Ela está estressada por conta de questões relacionadas a você. É muito duro ouvir isso. Eu também achei duro no começo, mas depois eu entendi, mudei e é impressionante. Ao mudar, instantaneamente, a minha esposa mudou. A mulher ela foi tirada da costela de Adão, ela foi tirada do homem. Isso diz muito sobre a natureza da mulher. Ela vai ser o reflexo daquilo que nós somos. Ela é forte, é muito forte. De acordo com as Escrituras, ser homem é ser capaz de exercer liderança espiritual na vida de uma mulher e de uma casa. Antes disso, biblicamente, você não é considerado homem. Não se trata apenas de ter a capacidade de fazer isso, mas de assumir a responsabilidade, o peso nos seus ombros e guiar espiritualmente sua família, ensinando e sendo exemplo. Você e eu temos que estar prontos para cuidar, proteger e sustentar em tudo nossa família. Não significa ser cheio de músculo, mas ter o caráter forte o necessário para enfrentar as adversidades que batem à porta. Eu costumo, depois que eu amadureci mais, eu costumo olhar minha família da seguinte forma: o mundo fora da minha casa tem que estar em guerra. Eu estou em guerra ali pelo alimento, pela vida, pelo que é melhor para eles. Estou em guerra espiritual, porque o mundo jaz do maligno. Eu estou em guerra contra os ataques emocionais e psicológicos fora da minha casa. Mas a minha casa tem que ser um refúgio, um abrigo. Eu gosto muito da imagem onde minha esposa e meus filhos estão em casa, brincando alegremente. Essa é uma imagem que eu coloquei no meu coração. E lá fora o pau está quebrando, a guerra está acontecendo. Só que eu não deixo mais isso entrar para dentro de casa de jeito nenhum, porque esse é o meu papel. Eu não trago esses problemas para afligir a minha família. Eu não trago esses problemas para desesperar e trazer insegurança para minha esposa e para o meu casamento. Eu luto, eu dou minha vida ali fora, para que eles tenham paz lá dentro, entendeu? Isso é muito forte. Não é obrigação das esposas cuidar, suprir, proteger ou sustentar uma família. Isso pode até acontecer, mas não foi esse o plano original de Deus para a nossa casa. É responsabilidade do homem colocar-se à porta como guardião de sua casa. Só assim sua esposa terá condições de cuidar dos seus filhos, sabendo que tem um lugar seguro para que possam crescer e se desenvolver. Nossa cultura prega que devemos ter uma vida fácil. Quando a queda aconteceu, porém, no Jardim do Éden, a vida fácil foi embora. Muitos homens odeiam trabalhar. Eles ficam com suas famílias apenas o suficiente para fazer o mínimo. Então, podem fugir de seus trabalhos e de suas famílias para fazer o que gostam. Isso baseado nessa cultura, né, gente, de ter que fazer o que gosta. E suas vidas se prendem a hobbies, esportes, descanso e outros prazeres, dentre eles a pornografia, que é algo que eu falo muito nesse canal. E eu explico justamente isso, que é uma fuga. Entenda, a única maneira de achar contentamento nessa vida é vendo o seu trabalho e suas responsabilidades em cuidar da sua casa nessa terra como ordenanças de Deus, aguardando sua recompensa do céu, realizando o trabalho que lhe é proposto e tirando sua alegria do fato de agradar a Deus, exercendo sua masculinidade. Eu só tenho o privilégio de estar com os meus amigos, jogar uma bola ou pescar, se antes eu cumprir todas as minhas obrigações como esposo. Sem que isso aconteça, eu ainda sou somente um garotão, querendo apenas curtir a vida com meus amigos, sem assumir as minhas responsabilidades. Bem-vindos à vida adulta.
Bem-vindos a entender o que é ser homem. Esse ensinamento pode parecer pesado no começo, ele vai te confrontar muito, mas você vai ver quando você colocar em prática que faz todo sentido. Quando você assume o seu papel de homem, você vai ficar... Cara, é outro nível, entendeu? Vai por mim, coloca em prática o que a gente está estudando aqui. Eu tenho certeza que vai dar muito bom para vocês. Um abraço, até a parte 3 desse vídeo. Fiquem com Deus.